Não tem nenhuma passagem na Bíblia do tipo assim, você não pode provar bebida alcoólica, você não pode beber uma taça de vinho, você não pode ingerir esse ou aquele derivado do álcool. Não é? Não tem nada na Bíblia que proíba isso. Na Bíblia não existe nenhum versículo que proíba o consumo de bebida alcoólica. A Bíblia não diz que é pecado beber bebida alcoólica. A bebida alcoólica, na forma de vinho, já era consumida por Jesus e seus discípulos, não como forma de droga para se embriagar, mas como parte integrante de uma refeição. Em nenhum lugar a Bíblia proíbe o uso de álcool. Inclusive, há momentos em que o álcool é receitado. Paulo receita álcool para seu discípulo Timóteo por causa de problemas que ele tinha com nervosismo, com o estômago. Paulo, por exemplo, fala para Timóteo beber vinho por causa do seu estômago. Uma indicação ali medicinal da época, né, onde Paulo fala para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, para que ele fizesse a ingestão de vinho por causa do estômago dele. Quando a Bíblia fala de vinho, ela está falando de algo que possui o potencial de embriagar. Em Gênesis 9, Noé ficou bêbado com vinho. Em Gênesis 19, Ló ficou bêbado por ingerir vinho. Em Esther, capítulo 1, Assuero ficou alegre, diz o texto, por estar ingerindo muito vinho. O Salmo 60, por sua vez, vai dizer que o vinho possui o poder de estontear o homem. Até Jesus disse que bebia vinho. Lucas capítulo 7, versículo 33. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Provérbios 23 diz que o homem se embebeda por causa do vinho. Isaías 28, da mesma forma, diz que os filhos de Efraim se embebedavam com vinho. Em 1 Samuel capítulo 1, Ana estava chorando tanto de forma tão absurda que ela foi acusada de estar bêbada de vinho. E em 1 Coríntios capítulo 11, o povo que estava ceando demais de forma glutona estava sendo acusado de estar se embriagando com o vinho que era usado na ceia. A gente tem Jesus transformando água em vinho e a gente já viu que vinho é algo que embriaga. E alguém da festa chega a dizer que aquele era o melhor vinho. Melhor vinho significa que era o vinho com a qualidade mais alta, que tinha um teor de álcool no ponto certo. E a gente vê que as pessoas se embriagavam quando faziam a ingestão de vinho. Então o vinho da Bíblia era alcoólico, não tem como tirar isso. A Bíblia, ela declara com todas as letras que a embriaguez é pecado. A Bíblia, mesmo tendo tolerado por um tempo o uso de bebidas fermentadas, porque Deus estava reeducando o seu povo, a Bíblia nunca aprovou a bebida alcoólica e nem o beber socialmente. Provérbios capítulo 20, o versículo 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Aqui está dizendo que nós não devemos nos deixar dominar pela bebida. Não está dizendo que é pecado beber. Está dizendo que é muito perigoso a bebida. Está dizendo que o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Você já deve ter ouvido histórias de pessoas que beberam demais e deram trabalho, né? Pessoas que caíram pela rua, que fizeram um escândalo. Porque a Bíblia permite o uso do álcool. De novo, ela não incentiva, ela não diz que você tem que beber para ser crente. Eu tenho uma posição muito radical com relação à bebida alcoólica. Não pode beber. O cristão não pode beber. Ele não pode beber nada que tenha álcool. Nem uma champanhe na virada do ano, pastor. Nem a champanhe na virada do ano. E um vinhozinho domingo, 2 dedos. Nem um vinhozinho domingo, 2 dedos. Ela condena com profunda veemência a embriaguez e o abuso do uso do álcool. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então a Bíblia condena, é pecado grave a embriaguez. Aí tem os espertalhões que me dizem, pastor, mas o texto está falando para não se embriagar. E se eu tomar até antes de me embriagar? Ai, meu querido, é muito legal, né? Sabe o que o ser humano moderno quer? Ele quer viver na beira do abismo. Um dia um jovem virou para mim e falou assim, o que eu posso fazer com o corpo da minha namorada sem pecar? Ou seja, é essa mentalidade do mundo de hoje. Que tanto eu posso beber até antes de pecar? Que tanto eu posso tocar a pessoa do sexo oposto antes de... Que tanto eu posso falar? Olha aqui,
Para que viver na beirada? Para que tocar bebida alcoólica? Também está lá em Provérbios 23, um dos textos mais contundentes sobre essa questão da bebida alcoólica. Para quem são os ais? Para quem os olhos vermelhos? Para quem as feridas sem causa? E vai fazendo uma série de perguntas para aqueles que se demoram na bebida. A embriaguez é uma rejeição da realidade criada por Deus. O Joel McDermott vai citar Provérbios 23 e Isaías 28 nas suas descrições do que é um bêbado. Ele vai dizer que o bêbado vê coisas estranhas, vagueia, perde o rumo, fica tonto, entorpecido, como se tivesse levado uma surra. No entanto, depois ele já volta a procurar vinho de novo. Até onde eu vou saber que eu estou embriagado, que eu estou alegre, a que ponto eu posso chegar? Olha o que diz Provérbios 23, 31, ó. Não olhe demoradamente para o vinho, observando quando ele é vermelho, como brilha no copo e desce suavemente. Veja, não é nem para olhar. Então, quando é dito assim, nós podemos beber socialmente. Eu posso beber desde que eu não fique bêbado. Não, a Bíblia não ensina isso. Ela diz, nem olhe. E aí dá razão no verso 32, pois no fim ele morderá como a cobra venenosa, pica como a víbora. Você terá alucinações e dirá coisas sem sentido. Algumas histórias bíblicas, então, são chocantes. Quando você pega, por exemplo, Noé, lá em Gênesis capítulo 9, quando ele, bêbado, fica nu, o seu filho o vê nu e ele amaldiçoa Canaã. Tudo por causa do vinho, porque estava bêbado com o vinho. Outra passagem muito conhecida é Gênesis 19, quando Ló comete incesto com as suas filhas, porque estava embriagado com vinho. A embriaguez corrompe o juízo moral. Oséias capítulo 4, verso 1. O vinho prejudica o discernimento. E ele atrela isso até à prostituição. Ele está falando que o abuso do álcool, ele te leva a ter um imaginário moral corrompido, uma ética destruída por causa do álcool, ao ponto de te entregar à prostituição e a outros pecados. Coisas que os homens muitas vezes não fazem quando estão sóbrios, porque existe uma força moral que lhes impede disso, e eles quebram todas as barreiras porque se embriagaram e acabam se entregando à moralidade desviada por causa da embriaguez. Para a Bíblia, não há quantidade segura de álcool, assim como para as leis de trânsito. Se você for pego utilizando a mínima quantidade de álcool, o que vai acontecer? Você vai ter sérios problemas com a lei, porque não existe quantidade segura de álcool no organismo. Em Gálatas 5, Paulo relaciona a embriaguez com outras práticas imorais, como lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, dissensões, facções, invejas, orgias e coisas semelhantes. A embriaguez está associada a uma vida totalmente entregue à licenciosidade. Ninguém só se embriaga, as pessoas se embriagam e têm a sua moralidade transformada, infelizmente. A embriaguez é proibida, clara e expressamente na Escritura. Deus proíbe que você queira se embriagar. A embriaguez é um pecado declarado por Deus. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Em Provérbios 20, 21. Efésios 5, 18 diz, não se embriaguem com vinho. Tá claro, Deus está dizendo através da boca de Paulo, é óbvio. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. A embriaguez é proibida. Gálatas 5, 19, 21, a gente já falou desse texto. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Agora eu vou dar para você alguns motivos para você não beber. Porque alguém vai olhar esse vídeo aqui e vai dizer assim, então já que não é pecado, porque senão até Jesus estaria em pecado, Paulo estaria em pecado, Timóteo estaria em pecado, né? Então eu posso. Mas eu vou te dar alguns motivos para que você não faça isso. Eu sou livre para fazer coisas como, por exemplo, tomar um pouco de vinho, tomar bebida alcoólica. Mas se fazer isso vai dar ocasião ao escândalo ao meu irmão, e ao escândalo aqui não é simplesmente você contrariar o seu irmão, mas você vai dar um mau exemplo a ponto de que o seu irmão vai dizer assim, fulano está bebendo, então se ele pode eu posso também, só que você se controla e ele não se controla. Quer dizer, você tem consciência, você sabe onde você pode parar, você vai lá e bebe, mas o irmão, ele é escandalizado por você porque ele vai tropeçar quando ele vai beber mais da conta. Ele não sabe se controlar, mas ele viu você e disse, então pode.
e eu vou lá e eu bebo também. Então isso é grave, você fazer um pequenino, você fazer alguém mais fraco na fé, cair na fé, pecar por conta da sua liberdade. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Então, quando você dá motivo de tropeço ao usar a bebida alcoólica, você de fato está pecando, porque a liberdade que você tem, ela tem que ser definida e limitada pelo amor, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e vida no poder do Espírito Santo, diz isso o apóstolo Paulo. Perceba aqui que existe sim uma liberdade que todo cristão tem, mas você deve tomar cuidado para que isso não se torne uma pedra de tropeço para quem é fraco, tá bom? Porque você talvez já chegou à conclusão, eu posso beber sim um pouco de vinho, eu só não vou me embriagar, eu vou tomar sim um pouquinho de cerveja, mas se você tomar perto de outra pessoa que é fraca na fé, essa pessoa pode pensar, o fulano tá bebendo, então quer dizer que eu posso também. Só que você tem o controle e a outra pessoa não tem. Ou seja, você está pecando, você está fazendo aquela pessoa se desviar, aquela pessoa perder o equilíbrio, e a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de moderação, Deus nos deu um equilíbrio, mas a outra pessoa talvez não tenha. Talvez você tenha a bênção de poder beber uma taça de vinho e isso ficar por aí. Mas quem sabe seu filho, sua filha não tem esse mesmo poder. De repente, se você introduzir seus filhos à bebida, eles podem não ter esse controle e você poderia correr o risco de matricular seus filhos na embriaguez. Você não precisa beber. Quando eu era um convertido, maior de idade já, e descobri que beber não era pecado, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma lata de cerveja, certo? Digo isso com vergonha. Porque, eita, agora eu vou provar. E eu odiei aquilo, eu achei horrível, o gosto ruim daquele negócio. Mas eu queria isso, e eu bebi a lata, e deixei metade, sabe? E fiquei constrangido, fiquei com vergonha do meu próprio pecado. Porque eu não estava querendo beber para glorificar o nome de Deus. Eu só queria fazer um uso de uma liberdade que me foi tirada de forma irresponsável. Eu queria beber porque era para aparecer, porque era legal. Você não tem que participar disso, certo? Para que beber bebida alcoólica? Qual é o benefício da bebida alcoólica? Aí alguns vão dizer, lógico, não, os médicos dizem que se você tomar um pouquinho de vinho todos os dias é bom para a saúde. Mas, gente, tem muitas outras coisas que são boas para a saúde que a gente acaba não consumindo. Por exemplo, jiló é bom para a saúde, bife de fígado é bom, vai ter ferro e você consome todo dia um pouquinho por causa da sua saúde. 90%, 99% das pessoas se excedem, vão além. E isso é proibido pelas Escrituras Sagradas. É melhor abster, 99% deveriam se abster de álcool, creio eu. Eu não bebo nada, tá, irmão? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente vai num restaurante, você me convida pra gente almoçar junto ou jantar juntos, e aí na hora do restaurante fala assim, me dá uma cerveja lá, manda um vinho lá. Você vai olhar pra mim e dizer assim, peraí, o Tarles do teu lugar, não sei se vai pegar tão bem. Então, nunca pedir uma cerveja vai ser um bom testemunho. Isso pode ser até um impedimento para eu ministrar e pregar o evangelho a outras pessoas que querem ver em mim uma diferença daqueles que eles veem no mundo. Imagine que isso aqui é bebida alcoólica. Eu sou o pastor Lucim, ok? Aí eu estou aqui, pode ser 2 dedos, não precisava ser isso tudo não. Mas eu estou aqui com um copo. Você sabe se esse copo é o 10º? Ou se é o 1º? Ou se é o 5º? Ou se é o 20º? Você não sabe. Então a pessoa que entrar e me vir com um dedo de cerveja, de vinho, de tequila, de vodka, essa pessoa vai falar assim, o pastor está bebendo. Ele não vai querer saber se eu tomei só o meu dedinho de bebida alcoólica semanal. Ele vai encher a cara a partir dali. Então o nosso testemunho público já seria argumento suficiente para nenhum de nós tocarmos a bebida alcoólica. Eu sei que muita gente discorda,
Mas eu vou até mais longe. A sociedade secular já condena a bebida. Não precisa ser cristão, não precisa ter Bíblia. Quantos lares agora estão sem seus pais? Porque os pais foram embora porque se embriagaram e se envolveram com outra pessoa. Ou os pais beberam, foram para a estrada e morreram em acidentes. A bebida alcoólica é uma desgraça por qualquer ângulo que você olhe e por qualquer quantidade que você tome. E da mesma forma é com os ímpios. Se você beber num barzinho, por exemplo, num restaurante, e alguém souber que você é crente e a pessoa vê você bebendo, você errou. Porque aquela pessoa vai pensar, nossa, o fulano está bebendo, mas ele é crente. Isso porque no nosso país a cultura é de que as pessoas que bebem são pessoas do mundo. E as pessoas que são cristãs, que seguem a palavra de Deus, elas não bebem. Então você está errando se você beber publicamente, tá bom? Porque isso vai prejudicar até mesmo a conversão de muitas pessoas. Para a família, o álcool deixa traumas nas crianças. Isso aconteceu comigo. Né? Você, por mais que você não seja agredido, eu nunca fui agredido, graças a Deus, por meu pai, pelo meu avô, mas é muito desconfortável você ver a alteração que o álcool causa nas pessoas que você ama. Então, traz traumas. E outro detalhe, Efésios 5,18 diz, né, que nós não devemos nos enchermos de bebida ou nos embriagarmos, mas nos enchermos do Espírito Santo. Ou seja, Deus quer que a nossa mente tenha o Espírito Santo, ao invés de ter o álcool que entorpece, tira a nossa sensibilidade e pode nos levar a cometer loucuras. Por isso, não toque bebida alcoólica, não chegue perto, não se envolva. Beba da palavra de Deus. Vai num bar, vai num lugar, vai numa festa, toma guaraná, toma água, toma um energético, fica na boa. Sorria com Jesus. A grande alegria de ter Cristo é o quê? É que nós podemos ser felizes de cara limpa. Seja feliz e alegre de cara limpa.